Eu dividi a minha fala em dois momentos, porque eu queria trazer muita coisa, e é sempre assim, eu fico muito eufórica. Isso é o problema de quando você pesquisa coisas que você ama. Quando você não trabalha, né? Isso não é trabalhar, é diversão, é aprendizado, é luta, é resistência. Então, acaba que eu exagero, porque eu quero passar muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro, eu queria começar com essa fala aqui, que na verdade é uma tradução. A escolha dessa palavra, a G1, ela vai ao encontro da minha vivência em terreiro, porque a minha casa é uma casa de tradição de etnia iorubá. Eu não sou do candomblé, eu sou do que a gente chama aqui de Ixexelabá, ou culto a Ifá, que cultua orixá, sim, cultua orixá, mas está mais ligada às ramificações iorubás e está mais ligada ao continente africano do que aos ritos que são praticados aqui na diáspora. Na minha casa é tudo um pouco mais simples, você não vai ver a grandiosidade dos bordados, das rendas e etc., que a gente vê nas casas de candomblé do Brasil. Então, a G1 é um termo iorubá destinado às refeições, a sua tradução mais literal é banquete, e constitui o ato de comer e dar de comer às entidades, às pessoas, aos orixás, nos centros de religiões de matriz afro-brasileira. Porque quando a gente fala dar de comer ou ofertar um banquete, você pode estar ofertando tanto para o espiritual quanto para o material. Mas na minha tradição, nós acreditamos que o orixá está dentro de cada pessoa, que cada pessoa é uma divindade. Então, o orixá come através dessas pessoas que comem o alimento que é preparado. É claro que é tudo preparado de forma ritual. Cada orixá tem um condimento específico, tem orixá que você não pode usar azeite de dendê, tem orixá que você tem que usar azeite de dendê, tem orixá que você tem que preparar o azeite de dendê, ou seja, você tem que fazer até o azeite para fazer a comida. Então, tem todo um rito que é seguido. Tá. Esse fragmento que eu vou trazer para vocês agora, ele é um dos eixos e desdobramentos dessa pesquisa aqui, ó, arqueologia colaborativa, autoarqueologia no âmbito do projeto, narrativas e materialidades ancestrais de mulheres negras, entrelaçamentos entre São Paulo e Goiás, do século XVIII ao presente. Uma proposta de escuta afroafetiva. Isso é uma outra metodologia que eu utilizo quando eu estou trabalhando mais na perspectiva da oralidade. Quando eu estou falando de arqueologia de alimentação, passo pela oralidade? Com certeza. Eu, enquanto comunidade quilombola, e enquanto pesquisadora de comunidade quilombola, digo e reafirmo que a oralidade é a forma de escrita das comunidades quilombolas. Tá, quais são os desdobramentos que eu tenho encontrado desde agora? Na verdade, são muitos, mas eu queria pontuar aqui esses aqui. Esse primeiro que eu coloquei como subprojeto do português ao quilombês, matrinarrativas no Quilombo Água Limpa, onde eu estou mapeando não só a história, mas também o que essa história representa, como é que ela foi vivenciada e o que vem com essa vivência. Eu estou partindo de história de mulheres, não é porque os homens não são importantes, mas nós sabemos que, em se tratando de comunidades tradicionais, aqui no Cerrado, estou falando da minha realidade, as mulheres é que são, em sua maioria, as pessoas que são detentoras ou sozinhas, são as mães solos, elas já são o que a gente chama de arrego de família. Tá. E esse segundo desdobramento, a tradição oral como forma de escrita, na verdade é um conceito que eu venho construindo. Acho que vai sair agora o primeiro artigo que eu escrevi nessa perspectiva, da oralidade como forma de escrita das comunidades tradicionais. E o que eu trago hoje é esse, o quintal da minha infância, saberes ancestrais de mulheres quilombolas do Quilombo Água Limpa. Ele tem se desdobrado em dois momentos, pelo tanto de coisa interessante que eu tenho encontrado. Arqueologia da alimentação, alimento para o corpo e para a alma e os espíritos. E bioarqueologia, onde eu trabalho a questão dos quintais produtivos como patrimônio vivo. Os eixos norteadores da minha pesquisa são esses: oralidade, cultura material, arqueologia da alimentação, práticas, saberes, fazeres, dizeres, objetos, paisagem e território.
Aí agora eu vou pedir licença para fazer a leitura do resumo que eu trouxe, porque eu acho que é mais interessante deixar mais tempo para a gente conversar. Eu preparei 3 páginas só, que são, lógico que eu imprimi em 3 páginas, porque eu imprimo grande, mas assim, é só uma introdução para a gente ter o que dialogar. Reflexões iniciais. Falar de alimentação no contexto das comunidades africanas e afro-brasileiras é falar de memória, território, ancestralidade e poder. Muito além da nutrição, o ato de comer, ou o AG1, nas tradições de matrizes africanas, constitui-se como uma prática cultural profunda, carregada de significados, símbolos espirituais e sociais. Nessa pesquisa, proponho-me um mergulho na arqueologia da alimentação como um campo de investigação que me permite compreender não apenas do que se come, mas como se come, por que se come e com quem se come, revelando redes de pertencimento, resistência e continuidade cultural. Dentro das minhas pesquisas, a alimentação é abordada como um patrimônio vivo das comunidades afro-brasileiras, com foco em quilombolas. Meus estudos evidenciam que os saberes alimentares não são apenas práticas herdadas, mas tecnologias ancestrais de existência que atravessam gerações, recriando identidade, fortalecendo vínculos comunitários, além de evidenciar o relacionamento das comunidades quilombolas com o seu território. Quanto mais nos aproximamos das tradições africanas e afrodiaspóricas, mais compreendemos que comer, antes de tudo, é um ato relacional. E é nesse sentido que trago o conceito de AG1, palavra iorubana, que pode ser traduzida como convite a um banquete, não apenas como um alimento, mas também como prática cultural, espiritual, política e sociocultural. O AG1 alimenta o corpo, sim, mas também alimenta os vínculos, a cosmologia e os pertencimentos. Nessa pesquisa arqueológica desenvolvida no âmbito do projeto, que eu já citei o nome, eu tenho como foco o Quilombo Água Limpa. E, nesse contexto, a alimentação se revela como um verdadeiro patrimônio vivo. Em escavações, registros etnoarqueológicos e em diálogos com a minha comunidade e meus familiares, evidenciei que cozinhar, plantar, colher e partilhar são tecnologias ancestrais de resistência e de existência. Em um dos registros de campo, por exemplo, ao observar o preparo coletivo de alimentos em fogão a lenha, o uso de panelas de barro e a organização dos quintais produtivos, que aqui chamamos de quintais ancestrais, torna-se evidente que esses espaços não são apenas funcionais, são também afetivos e verdadeiros arquivos vivos. Ali estão escritos saberes transmitidos entre gerações, sobretudo por mulheres negras, guardiãs das práticas que atravessam o tempo. E é justamente aqui que entra a arqueologia da alimentação. Mas, afinal, o que é a arqueologia da alimentação nesse contexto? Em termos gerais, ou em termos científicos, a arqueologia da alimentação trata-se de um campo que investiga práticas alimentares no passado e no presente, a partir das múltiplas materialidades que foi produzido por essa prática. Restos faunísticos, como ossos, dentes, que revelam relações com a fauna, vestígios vegetais, como semente, frutos, que indicam conhecimento sobre plantas nativas, instrumentos de cultivo e preparo que evidenciam a relação do ser humano com o seu território e também com o seu corpo. E o contexto habitacional, onde a vida cotidiana se organiza, demonstrando a reação do corpo ao território, que nesse sentido é um só. No contexto ao qual dialogamos com a comunidade quilombola, essa materialidade não pode ser compreendida de forma isolada. Ela precisa ser lida como um conjunto, com as memórias, com os gestos, com as narrativas e com as práticas vivas. Por isso, nessa pesquisa, proponho a arqueologia da alimentação como arqueologia também do sensível, porque o que está em evidência não é apenas o que se come, mas como se come, por que se come, sobretudo, com quem se come. Aqui adentramos no conceito de comensalidade. Ressalto que essa pesquisa busca traçar um mapa conceitual
desse termo, comensalidade, tendo como premissa de estudos o conceito na filosofia negra africana, com foco nos grupos iorubás, oriundos de países como Nigéria, Benin e Togo. O conceito de comensalidade, vivenciado na diáspora africana e preservado no contexto das comunidades quilombolas, pelo menos na minha comunidade, que é o que a minha pesquisa tem apontado. Comensalidade africana, de acordo com o André Abimbola, que é um escritor africano, referência, sobretudo no que se trata dos escritos sobre os corpos sagrados de Ifá, que é minha religião, mas que também é uma filosofia. Na cosmologia e na filosofia do povo iorubá, comensalidade, o ato de partilhar os alimentos e bebidas, não é apenas uma prática social casual, mas uma dimensão fundamental da constituição e manutenção dos laços comunitários, da expressão e transmissão de valores éticos de continuidade, de relações cosmológicas que atravessam o mundo dos vivos e dos espíritos, que são chamados pelos iorubás de antepassados, e também das divindades, que são os orixás. Tal perspectiva só pode ser plenamente compreendida quando inserida no corpus filosófico oriundo da tradição como de Ifá, e no estudo antropológico da conduta social que emerge deste sistema de pensamento. Para a tradição iorubá, cujo cerne filosófico organiza-se em torno de Ifá, conjunto de conhecimento ancestral e sistema divinatório que articula relações entre seres humanos, forças espirituais e o cosmos. A comensalidade é a prática que reflete não apenas a hospitalidade, mas uma ética do viver junto, da coletividade. Embora os trabalhos de Wandé Abimbola não tratem diretamente comensalidade, como conceito exclusivo, seu trabalho sobre oralidade, literatura e valores morais no corpo de Ifá indica como práticas cotidianas, rituais, narrativas e preceitos de Ifá codificam relações sociais e responsabilidades mútuas entre os membros da comunidade. Para Abimbola, a filosofia iorubá não está dissociada da prática social. Ela se manifesta no mundo como as pessoas interagem, compartilham palavras, conselhos, gestos, bens e alimentos. A comensalidade, nesse contexto, se manifesta tanto em contexto cotidiano quanto nos rituais sagrados. Participa de uma ordem moral e cosmológica mais ampla. O alimento e a mesa tornam-se espaços de afirmação de laços éticos que refletem a filosofia de comunidade, responsabilidade e vida compartilhada. A comensalidade, o conceito de comensalidade na diáspora, ele também está um pouco ligado aos folguetos afro-brasileiros. Uma das primeiras autoras a escrever sobre isso é a Laura Meli Souza, quando ela está falando sobre a festa de Congada. Ela fala do ritual da partilha a partir da mesa, e ela fala de relações de poder a partir da alimentação. Existe a mesa do cortejo, existe a mesa do rei e da rainha, né? E existe a mesa do catupé, existe a mesa do congado, porque o que forma a congada são vários grupos. Então, nesse sentido, a autora vem falando de cada grupo, o lugar que se senta, a altura da cadeira. Se come a mesma coisa, sim, mas em momentos diferentes e em rituais diferentes. De forma mais simplista, mas não simplória, pode-se dizer que comensalidade é o ato de partilhar alimento. E esse conceito ganha centralidade nessa pesquisa. Comer junto, nesse contexto, não é um gesto trivial, é um ritual que organiza relações sociais, reafirma hierarquias, celebra o sagrado e ritualiza as cosmologias. No Quilombo Água Limpa, o ato de servir primeiro os mais velhos, a disposição dos alimentos, o respeito ao tempo de preparo e o compartilhamento coletivo da comida revelam uma ética ancestral. O alimento circula e com ele circulam também valores, histórias e afetos. Segue a isso o ato de agradecer a Deus e depois aos pais pelo alimento consumido. Isso demonstra a sacralidade do ato. Assim,
O AG1 conecta corpos, territórios e espiritualidades. Eu podia continuar lendo, mas eu quero muito falar através das fotografias, que eu acho que é mais. Não é que eu acho que é mais interessante, eu só penso que seria mais produtivo para a nossa fala do depois. Porque essa questão das bases teóricas, dos autores que eu tenho trabalhado, que têm me auxiliado no que eu quero fazer, quanto mais eu leio os autores, tanto da arqueologia, da antropologia, da história, que são áreas que eu navego, mais eu me acho maluca, literalmente. Porque o que eu quero, o que eu tenho feito, ainda não está escrito, ainda não existe. E eu não tenho pretensão de criar novos conceitos. A mim, como pesquisadora, mas sobretudo como quilombola, o que move é um desejo não apenas de registrar o nosso mundo, mas também de partilhar, no intuito de que alguns preconceitos caiam, entendeu? Que as pessoas compreendam que o futuro é ancestral, já dizia Nego Bispo, e é ancestral, e que a África nasceu aqui e ela ainda é preservada nas comunidades tradicionais, de forma especial nas comunidades quilombolas rurais. Eu depois, se alguém quiser, eu posso deixar os slides. Tá, eu vou falar desse momento aqui. Quando a gente fala de sacralidade, e agora eu estou tendo como base essa fotografia, nessa primeira fotografia, esse senhor de óculos é o meu pai. É a festa de Santo Reis desse ano, que os meus pais, minha avó fez uma promessa por questão de saúde, ela recebeu a graça de Santo Reis, que é o santo de devoção da minha comunidade. Santo Reis, na minha comunidade, é mais popular do que Jesus Cristo. Tudo pede para Santo Reis. Se a vaca está doente, pede para Santo Reis. Se a pessoa cai, pede para Santo Reis. Tudo pede para Santo Reis. É o santo mais milagroso que existe na minha comunidade. E ele é cultuado lá e reverenciado há mais de 200 anos. Então, nessa primeira fotografia, dá para ver um pouco da comida. No geral, se você for olhar, é uma comida simples de roça. Qual é o diferencial desse arroz? Qual é o diferencial desse macarrão com frango? Qual que é o diferencial dessa leitoa, que não dá para ver, mas tem outra fotografia que dá para ver? É que tudo isso é cultivado, é pensado, é ofertado desde. No caso da galinha, o meu pai já coloca uma quantidade específica de ovos para chocar, porque a galinha é do santo. A galinha é do Santo Reis, o porco é do Santo Reis, a vaca está engordando para Santo Reis. Então, existe todo um preparo antes dessa comida, que antes era viva, se tornar também viva, mas para servir ao santo e às pessoas que vão lá, porque o santo come através das pessoas. Isso também é uma filosofia que tem dentro das comunidades quilombolas, que é oriunda das comunidades africanas, muito latente na questão do candomblé e na minha religião também. Nessa segunda fotografia, com essa senhora de cabelos brancos, você pode ver a bandeira. A imagem dessa bandeira ela foi pintada à mão. E a gente tem trocado só o fundo, que é esse azul, que é um tecido normal. A bandeira foi pintada para o primeiro ano de saída. Então, essa parte da pintura, que nós restauramos já 2 vezes, ela tem mais de 200 anos. Já está na 6ª geração da mesma família. Antes de comer, nessa terceira aí, vocês vão ver que eles estão com a mão para o lado, tem até eu, que a gente está rezando. Na festa de Santo Reis, o que rege é a oração. Você reza quando chega na casa, aí você reza para o enfeite que colocaram para receber o santo, porque você prepara o altar, você prepara o caminho com muitas flores. Existem flores específicas que você tem que colocar, como o jasmim de São José, que vocês vão ver logo à frente. Essa festa, ela acontece o ano todo, a preparação dela. Mas para receber o santo, geralmente a gente começa 15 dias antes. 15 dias antes a gente amassa o pão de queijo, rala a mandioca, deixa tudo preparado para fazer o beiju, para fazer o cuscuz, faz os doces. E nessas fotografias vocês vão ver que na segunda fotografia a gente está ralando o queijo, é ralado de forma tradicional, a gente não compra nada processado, o queijo é feito lá pelo meu pai, que tem quase 80 anos. Nessa fotografia tem minha irmã e minha tia, elas estão
cuidando do macarrão. O macarrão, sem ser macarrão com frango, é uma inovação. O macarrão que se serve tradicionalmente nas folias rurais, em especial na minha comunidade, é o macarrão com frango ou macarrão com leitoa. Eu deixei essas duas panelas porque elas são, para mim, a materialidade viva de que minha comunidade era ceramista. É ainda? É. Mas como tem a questão de outros afazeres, a dificuldade para achar o barro, porque antigamente a nossa comunidade era enorme. Hoje em dia, nós estamos 48 famílias de um pedaço muito pequeno e a área onde se tirava a argila ficou dentro da fazenda de um fazendeiro maior e ele não permite que as pessoas entrem para pegar. Então, tem essas coisas. Eu deixei isso aqui, alimentação no contexto escravocrata, porque, na verdade, pode ter iniciado no contexto escravocrata, mas ainda é base da minha comunidade quilombola, que é a questão da dieta baseada na mandioca, no milho e no feijão. Da mandioca a gente faz o polvilho para fazer os biscoitos, da mandioca a gente faz a farinha para comer os guisados, do milho a gente faz a farinha, trata dos porcos, das galinhas e come também. E o feijão a mesma coisa. Essa questão de caça e pesca ainda é muito comum na minha comunidade, ainda se caça, sobretudo aves da beira de água, que tem quase o mesmo gosto de frango. Eu estou tentando lembrar saracura. Saracura, e tem uma outra avezinha menorzinha, que é a codorna do mato, que a gente caça também, e também é comestível. Tudo é comestível, mas essa a gente caça até hoje. Há um tempo atrás ainda se caçava veado e tatu, agora só tatu. Essa questão de pesca, nossa água foi poluída por questão de agrotóxicos, né? As fazendas ao redor começaram a usar agrotóxicos na produção de soja, e o nosso rio está poluído, a gente chama água limpa, mas nossa água está suja, é ironia, mas essas práticas, sobretudo as práticas do plantio de cana, que a gente ainda tem até hoje, né? Ela é muito latente, sobretudo na minha família. Meu avô era a pessoa que tinha o maior canavial da região, e tudo que era feito, a rapadura, o melado e açúcar de barro, que era açúcar que a gente utilizava, que eu utilizei e ainda utilizo, ela é produzida pela cana e é produzida por nós. Só que depois de um tempo, depois de bastante tempo, né? Acho que meu avô morreu, deve ter uns 15, 20 anos, mais ou menos isso. Aí o canavial foi se perdendo, porque na época meu pai não estava lá na fazenda ainda, minha avó estava só, então, desculpa, gente. Então o canavial foi se perdendo. Tem cana ainda? Faz rapadura? Faz, mas não é como antigamente, que a gente reunia a comunidade para usar o engenho lá do meu avô, moer cana, cortar cana, limpar cana, moer cana, todo o processo até fazer a rapadura. Aqui nesse mapa, vocês podem ver os quilombos de Goiás. Goiás, atualmente, tem 48 comunidades quilombolas reconhecidas. Essas que estão circuladas em vermelho, é as comunidades que eu estou pesquisando ou já pesquisei. Essas de Cavalcante, Monte Alegre e Terezinha, eu trabalho nelas pela UFT desde 2017. Essa de Faina é a minha. Eu trabalho nela, vivo nela e etc e tal. Esse aqui é o mapa antigo da nossa comunidade. Nós tínhamos tudo isso aqui. Hoje em dia a gente tem menos de um terço dessa terra, por questão de que o fato que a gente não tinha registro, né, nenhum documento, aí as pessoas foram chegando, invadindo, e como em outras comunidades quilombolas, houve assassinato, perseguição e tudo que vocês puderem imaginar. Aqui eu quis trazer para vocês, porque logo aqui adiante eu vou mostrar para vocês um pouco do porquê que eu chamo dessa pesquisa de arqueologia da alimentação, alimento por corpo e para alma. Essa senhora que aparece aí na tela é a minha bisavó. Nessa fotografia ela tinha 105 anos, ela morreu 2 anos depois. Benedita Corrêa da Silva. A minha bisavó, ela foi parteira da maioria das pessoas que nasceram entre a década de 50 entre a década de 40 até a década de 70, que foi quando eu nasci. Parteira, bezedeira, curandeira, tudo que vocês puderem imaginar, ela é.
E ela sempre se apresentou como católica apostólica romana. Ela nem sabia o que era isso, porque ela não sabia ler, nem sabia onde era Roma, mas ela se apresentava assim. Meu nome é Benedita Corrêa da Silva, eu sou católica apostólica romana, mas benzia, inclusive de longe. Minha avó, minha bis, era também minha madrinha. Pelas mãos dela eu nasci. Ela era parteira e tinha orgulho de dizer que tinha aparado quase todo mundo da Água Limpa. Era famosa pela sua braveza e retidão, e, acima de tudo, era altiva. Minha avó entendia de tudo, rezadeira e benzedeira, benzia de gente a bicho, de perto e de longe. Tinha muitas devoções, dentre elas São Bento e Santos Reis, e todas as Nossas Senhoras, porque ela dizia que, independente se era da Aparecida, se era do Parto, se era da Graça, tudo era Nossa Senhora, tudo era nossa mãe, era o que ela dizia. Ela sustentou as filhas plantando roças de mandioca e milho e viveu a vida inteira como agregada. Agregada é uma condição que surgiu logo depois do fim da escravização, que surgiu essa questão do agregado. O agregado era aquele grupo ou aquela pessoa ex-escravizada que não tinha para onde ir e trabalhava para o Senhor em troca de ter o lugar e em troca de comida. Alguns lugares chamam de meieiro, mas é mentira, nunca é meio, é sempre mais por fazendeiro, e as pessoas que trabalhavam, tipo a minha avó, ganhavam só o mínimo da subsistência. Ela nasceu na Água Limpa, porque, segundo a fala dela, quando a mãe dela veio de Feira de Santana para cá, a mãe dela estava grávida dela. Então, ela já nasceu no território. Essa aqui é a minha avó materna, aquela é a minha bisavó paterna. A minha avó materna morreu há 2 anos, há 1 ano e meio, a vovó Ana morreu aos 98 anos, e ela era a pessoa mais lúcida, que tinha mais lembranças dos processos, sobretudo de luta por território, mas também mais lúcida na questão dos remédios. Minha bisa dizia que na farmácia de São José pega quem quiser. O que é a farmácia de São José? O campo. Quando alguém aparecia com alguma doença, ela, além de benzer, ela sabia qual erva pegar para poder fazer o remédio, de que forma pegar e como proporcionar essa cura. A minha avó Ana e a minha avó Dita, elas não falam português, mas eu também não falo português. Elas falam o que eu chamo de quilombês. É uma fala que fala muito mais com o corpo do que com as palavras, e que nas palavras carrega muitas metáforas, ou ditado, se vocês preferirem. Minha avó Ana tinha um ditado que dizia assim, ela te contava uma história e depois ela dizia, depois ela contava uma história de alguém, aí a gente ia lá e comprovava a história dela. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu chegava e falava, vó, a senhora lembra que a senhora falou isso? Nossa, vó, é verdade, eu vi isso, isso, isso. Aí ela virava para mim, ria e falava assim, tá vendo? Eu já falei para você, o que eu falar, você pode descrever e tacar na água que não desmancha. Eu não minto. Então, assim, ela tem muitas outras que eu registrei, que eu venho trabalhando em cima dessa perspectiva da arqueologia do sensível e da questão da identidade linguística, mas essa, para mim, tem um quê especial. Essa fotografia é de 1978, eu nasci em 75. É a única foto que eu tenho dessa idade. Além dessa foto, eu tenho só mais uma aos 7 anos, mas aí já é da escola. Nessa fotografia, eu sou essa que está com a mão do bebê na boca, porque eu sempre fui aquela criança que tudo que pegava levava na boca e eu comia o tempo todo, apesar de não ser gordinha naquela época, mas eu comia o tempo todo, minha mãe dizia. Aqui eu trago um pouquinho do início de um artigo que eu escrevi, que vai sair agora, que é Os Quintais da Minha Infância, que é assim. Era no quintal que a vida se explicava e o mundo cabia entre o pé de mamona e uma folha de lobeira. Tanto mamona quanto lobeira são típicas do Cerrado. Depois eu mostro para vocês a fotografia. O quintal da minha infância não era apenas um espaço doméstico ou extensão da casa. Era o centro da minha existência, uma escola viva, sem paredes, onde o tempo espiralava em roda, em canto, em reza e em cuidado. Nele, meus pés
Nele, meus pés descalços aprendiam a textura do cerrado, e meu corpo se afinava com os ritmos da natureza e das mulheres que me ensinavam, com gestos e silêncios, o que a escola ousa reconhecer apenas como ciência, mas que é filosofia latente e expressões vivas de proteção ao cerrado e às pessoas quilombolas. Aí, meu tempo já está acabando, então eu vou passar as fotografias bem rapidinho, porque de acordo com o meu cronograma aqui, está faltando 3 minutos, é isso mesmo? Mas pode continuar, Rosinaldo, não tem Pode? problema. Tá bom. Aqui eu trago algumas não, algumas imagens do meu quintal. O nosso quintal, lá na comunidade quilombola, ele é dividido em 2 quintais. Tem o primeiro quintal, onde geralmente tem as plantas menos robustas e as plantas de cheiro ou de benzimento, que é as plantas, que é o alecrim, a arruda, o algodão, a laranja, o limão, a pimenta, a mamona, o café, mas o café é fedegoso. Que é essa última fotografia aqui. Ó. Essa última fotografia onde tem o pé de mamão é o finalzinho do primeiro quintal. Dá para ver uma estaca, do lado de lá é o segundo quintal. No segundo quintal, a gente tem, além de ter a casa dos porcos, o mangueiro e o chiqueiro, a horta do meu pai, tem os pés de piqui. Aí tem piqui, aí tem essa primeira foto aqui que parece ipê. Não é ipê, é muito parecido com ipê, mas é uma árvore que chama nó de porco ou cega machado. Por que eu trouxe essa fotografia? Porque essa árvore, essa madeira, é a madeira que era utilizada para fazer as casas de pau a pique, nas quais eu nasci e passei minha primeira infância, eu e meus 5 irmãos. Essa madeira, diz meu pai, que ela é tão resistente quanto a aroeira. Por isso que ela era utilizada para fazer as paredes das casas de pau a pique ou barreado, que eu não sei como é que vocês chamam aí. Que é essas casas aqui, ó. Aqui dá para ver nessa fotografia de baixo menor, dá para ver aqui a madeira. Então, geralmente, você fazia as calhas, né? Colocava pedra, isso meu pai dizendo. E aí ia colocando as estacas já nas divisões. E depois você vinha com o barro, né, para barrear. Essa parte aqui de cima que vocês estão vendo, essa aqui que dá para ver a entrada, já está pronta. E é coberta com folha de coco bacuri, que é uma espécie de palmeira muito comum no Cerrado. Essa segunda fotografia é só um exemplar das aves que são criadas lá na minha comunidade, mas também tem pato, marreco, peru, pavão não tem não, mas pato, marreco, peru e coquém. Isso aqui no candomblé a gente chama de coquém, ou as pessoas normais não, as pessoas não religiosas chamam de cocá, e lá na África eles chamam galinha de Angola. Essa foi trazida para cá literalmente. Essa moringa aqui, ou que sobrou dela, era o pote que não era pote. A gente tinha 2 recipientes de água. O pote mesmo, que é o pote que vocês já devem ter visto muito aí, sobretudo que é arqueólogo, e as moringas. Minha avó dizia que a moringa conservava a água mais gelada que o pote, por causa que a boca dela era mais fechada. Como ela não mente, eu acredito que seja mesmo. Eu tenho moringa em casa e pote também. Eu uso para fins religiosos, mas eu tenho em casa. Essa pessoa que vocês estão vendo no cavalo é o meu pai, aqui há uns 5 anos atrás. Essa fotografia é bem recente. Isso aqui é a casa da minha mãe agora. A gente não tem mais a casa de pau a pique, mas fazendo pesquisa e andando lá com meu pai, nos lugares onde eu nasci, eu descobri o sítio arqueológico que eu vou fazer o que a Dani me falou, que é registrar ele como sítio arqueológico. Meu pai me levou no lugar onde era a nossa casa, então eu consegui evidenciar algumas coisas, tipo cerâmica e telha, aquela telha antiga, comum, sabe? E ainda achei algumas lascas de outras coisas também. E o mais interessante que eu achei foi o que sobrou da calha que levava água para o monjolo. O monjolo é uma máquina de beneficiar grãos movida a água, para traduzir. Naquele período que não tinha como levar o arroz para socar na cidade, que era tudo muito longe, tudo a cavalo, então as casas tinham os monjolos. E a água ajudava nisso como? A água era canalizada com
Aí esse tinha que ser aroeira. Meu pai disse que tinha que ser aroeira. Eu esqueci de perguntar por quê, mas depois eu vou perguntar. Se fazia calha, né? Fazia calha de tipo cano mesmo, só que na madeira, nos troncos, e ia conectando até chegar na porta da casa. Então, além de trazer água para a porta da casa, ele movia o pilão, porque lá no final tinha a mão de pilão e você socava arroz, milho, triturava milho para dar para galinha e outras coisas mais. Então, meu pai me levou. Essa última fotografia que eu estou capinando aqui é o lugar onde está a estrutura, parte da estrutura da calha de água de madeira, que depois lá na frente dá para vocês verem melhor. Aqui um pouco de galinha, mas a gente cria muito passarinho também, passarinho solto. Você está sempre com música, porque meus pais sempre deixam comida sobrando no quintal, aí vem passarinho de todas as espécies. Uma outra coisa que é muito latente na minha comunidade até hoje é o algodão. A minha bisa, Benedita, ela plantava o algodão, colhia o algodão, tecia fiava o algodão, transformava em fio, fazia coberta e fazia tecido para fazer roupa. Ela fazia todo esse processo. E o café que a gente bebia naquele período era o café fedegoso, não é o café que a gente bebe hoje, que é um pouquinho menor, que lá na comunidade tem muito. Isso aqui é o saputi, que a gente chama de saputá também, que é uma fruta muito docinha, que é muito comum também na minha região, que é utilizada para um monte de coisa. Inclusive, ele é ótimo para quem tem problema de intestino preso, porque 2 desses aí você vai levar uma noite de rainha e ficar no trono. Isso aqui em alguns lugares chamam de quebano, mas na minha comunidade é peneira. Era com isso aqui que banava o milho para separar a casca depois que ele tinha sido socado, você tinha que usar a peneira para poder separar os grãos limpos da palha. E hoje não tem ninguém que faz peneira na minha comunidade mais. Aqui é eu inventando moda, porque meu pai me leva nos lugares e aí eu encontro alguma estrutura, eu fico querendo evidenciar e procurar. Mas tem sido muito prazeroso esse me escavar, essa autoarqueologia. Mas a parte mais emocionante nessa pesquisa é que eu descobri que eu não sabia quase nada do meu pai. E tem sido maravilhoso isso, maravilhoso. Aqui, nessa última fotografia, ele está contando para mim como é que ele fazia as calhas, como é que encaixava as calhas, porque ele fala fazendo gesto. E ele andou comigo, fez o caminhamento de todo o trajeto de onde vinha a água, onde canalizava. Isso aqui são outras frutas que são bastante usadas, tanto como para comer mesmo, mas também como remédio. A curriola, não sei se vocês conhecem, uma delícia. O murici, que é muito utilizado para colocar na cachaça. A cachaça com murici é uma delícia. Você pegar uma cachaça de alambique e colocar murici, nossa, é prazeroso, até para quem não bebe, tipo eu. E esse aqui é o limão, mas na verdade esse é um doce de limão recheado com doce de leite, tudo feito lá para a festa de Santo Reis. Aqui é alguns fragmentos de cerâmica. Aqui nessa primeira fotografia dá para ver parte da calha e essas folhas mais compridas que vocês estão vendo nesse lugar que está escrito açafrão é a plantação de açafrão. Mas o meu pai não plantou, é nativa. Na beira do nosso córrego é cheio de açafrão. Vocês sabem o que é açafrão? Se não, depois eu posso mostrar. Uma outra coisa que está aqui, essa outra erva que está na minha mão, ela chama carapiá. O carapiá, ele é usado não só para o rapé, para quem tem problema de sinusite, aí pega essa semente embaixo, torra, tritura e mistura outros pós e coloca no nariz para poder limpar. Mas ele também era utilizado para curar umbigo de criança. Quando se paria, a minha avó fazia um preparado para curar o umbigo da criança, que era com azeite de mamona e algumas ervas. Aí ia alecrim, ia carapiá, e algumas outras ervas que eu tenho anotado, mas que eu não pus aqui. Aqui nessas outras fotografias é só para vocês verem o tamanho da estrutura que a gente ainda tem, que se eu conseguir tirar ela como eu gostaria, não quero tirar, mas quero evidenciar mais, vai dar para fazer um estudo bacana. Essa fotografia, porque eu achei ela muito simbólica, lá no fundo é o meu filho, na beira da represa, e aqui o pé de abóbora. No primeiro
no primeiro quintal, também tem comestíveis, além dos remédios. E uma planta que tem sempre, em quase todas as quintais quilombolas da minha comunidade, é pé de abóbora e de maxixe, sempre tem. Essa fotografia, meu sobrinho trabalhou na África, no continente africano por um tempo, em Luanda. E aí ele tirou essa fotografia e eu mostrei para o meu pai falou que tinha desse que eles utilizavam. Ele até fez um para mim, mas eu não tirei foto, gente. Aí eu botei essa só para eu lembrar. E aí, para finalizar, que eu já vou passar para a receita, esse é o melão de São Caetano. É outra erva que é comida. O melão de São Caetano é essa frutinha vermelha que não ficou em evidência aqui. Ele dá tipo um melãozinho, aí quando ele está maduro, ele fica amarelo e é muito cheiroso. E você come essa sementinha que está dentro. O melão de São Caetano, além de comer, ser bom como depurativo de sangue e antialérgico, a folha dele, quando você está com algum tipo de alergia, é só você tomar banho e fazer bucha da folha dele, que mata qualquer coceira. Inclusive, quando a gente teve catapora, quando criança, varicela, que quando está terminando coça horrores, minha mãe fez bucha disso aí para a gente melhorar. Cebolinha. Opa, pulei, peraí. Esse aqui. Mais um pouquinho da folia. Essa primeira fotografia é minha filha, minha primogênita e minha irmã. Foi na folia desse ano, porque a gente chega lá uma semana antes para preparar tudo, e no dia a gente cozinha o dia inteiro. 6 horas da manhã reza e toma café, meio-dia reza e come o almoço, 2 horas da tarde reza, dança catira e come lanche, 6h30 da tarde reza e canta, e depois come, e depois canta de novo para agradecer a comida. Esse aqui é o que eu falei para vocês. Esse arco, ele é colocado em todo o caminho até chegar na entrada da casa, até chegar no altar. E existe uma música, uma oferenda, uma reza específica para cada elemento desse que está nesse arco, que a gente chama de arco. As pessoas que vêm, os foliões, eles cantam agradecendo cada detalhe. O jeito de amarrar, a flor vermelha, o jasmim, quando é jasmim, porque o jasmim está lá dentro, a folha de coqueiro, tudo eles agradecem. Nesse aqui dá para ver o macarrão com frango. O tradicional de quando meu pai era pequeno era isso aqui. Frango com macarrão, feijão com muita cebolinha, essas outras duas lá no fundo, a primeira de carne é leitoa, que você faz dias antes e deixa ela conservada na lata, porque não existia geladeira, mas o gosto é diferente, então a gente faz do mesmo jeito, e no dia só esquenta. E lá no final tem as almôndegas. A única coisa de vaca que se comia nesse período eram as almôndegas. Matava a vaca para fazer almôndega, que é almôndega e na Itália é porpeta, né? Mas é almôndega para gente. Aqui são os doces, mesmo processo. Caju do cerrado, pego no quintal, toda a parte de processar e fazer o doce até chegar assim. Mesma coisa o leite, meu pai tira o leite, a gente faz o doce, faz ele pastoso e faz de pedaço, também é bem típico. E esse é o de queijo. Aqui são algumas eu chamei de tecnologias, entre aspas, culinárias, mas é para demonstrar para vocês as panelas que a gente utilizava antigamente, né? Das folias, sobretudo, além dos tachos. Os tachos de cobre era muito comum na minha comunidade. Isso aqui é a cuscuzeira, mas a gente não fazia cuscuz, a gente fazia era beiju, que é mais ou menos igual ao cuscuz. Eu mandei fazer réplicas. Essa original foi feita pela minha bisavó, não, tataravó, que é a mãe da minha avó, que fez, passou para a filha dela quando ela foi casar, e a minha bisavó passou para a minha avó quando a minha avó casou. Tanto a cuscuzeira quanto esse pote, que dá para ver que é velho, né? Tem marca de uso, e as panelas. Aí eu pedi para uma ceramista amiga minha, que também faz com técnica de rolete, muito tradicional, para fazer réplicas para mim. Aí ela fez. Porque eu tinha, às vezes eu levava quando eu ia fazer algum trabalho de educação patrimonial, mas eu tenho ciúme demais e eu tenho medo de estragar, e eu mandei fazer réplica, porque eu não quero levar elas para outros lugares. O que eu tenho tentado nessa pesquisa?
eu tenho tomado posse de algumas perspectivas decoloniais, mas, na verdade, eu sou adepta da contracolonialidade, que é o conceito que Negro Bispo traz, dizendo que comunidades rurais, quilombolas, nós não fomos colonizados. A prova disso é a gente continuar falando a nossa língua e vivendo do nosso jeito. Então, eu não sou uma pesquisadora decolonialista, eu sou uma pesquisadora contracolonialista, porque eu nunca saí do quilombo. Eu posso estudar e continuar estudando, eu estou no meu 3º pós-doutorado, que eu vou continuar falando quilombês. Então, assim, na maioria das vezes eu dialogo escrevendo com os autores devidos, mas eu falo de novo, o que eu estou tentando fazer, o que eu estou fazendo na minha pesquisa ainda não foi escrito. Então, assim, cada coisa que eu descubro me ajuda a pensar e a fazer, e, sobretudo, a legitimar o que eu tenho pesquisado, que essa questão que eu ganhei muita força quando conheci a arqueóloga africana, que criou o termo autoarqueologia. Eu sou muito fã e um dia eu quero visitar o país só para ver ela, porque a Lara, uma menina que eu participei da banca, ela foi fazer uma exposição no museu onde essa arqueóloga trabalha, e ela me mandou umas fotos e eu fiquei muito emocionada. E eu falei que eu quero ir lá um dia conhecer ela. O que eu chamo de arqueogays é só jogo de palavra. Na verdade, ele é o resumo do que eu tenho tentado fazer nessa perspectiva, nessa pesquisa, que é o quê? Registrar a memória, os saberes, os fazeres das mulheres negras, das mulheres especificamente quilombolas. E aí, nesse contexto de tentar registrar as narrativas, eu estou tendo que fazer alguns desdobramentos, por isso que eu coloquei para vocês os desdobramentos que eu tenho feito. Sobre a questão da linguagem, como a língua como identidade de fala, já estou no 3º artigo. Agora, sobre os quintais e ervas medicinais e alimentos, eu ainda estou finalizando o 1º, mas ainda não publiquei, vou publicar agora. Aqui é um pouquinho, porque eu não tenho foto de infância, só aquela, aí eu tenho os meus sobrinhos e o meu filho, que é esse de óculos, que é o meu mais novo, para poder viver as aventuras. Eles escavam comigo, eles buscam comigo e eles ficam muito empolgados. Eu trouxe isso aqui só para mostrar essa última fotografia, que é o que sobrou do engenho do meu avô, que é esse de madeira aqui embaixo, o que sobrou dele. Ele era movido a cavalo, mas, às vezes, quando os cavalos estavam muito magros, ou a pessoa que vinha moer não tinha cavalo, era alguém mesmo, uma pessoa que ia rodando para poder moer a cana. Aqui eu trouxe... Por que eu chamo de alimento para o corpo, para a alma e para o espírito? Porque a cada final de artigo, eu quero deixar uma receita da minha comunidade. E também isso aqui é parte de uma disciplina que eu ministrei a convite na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de mestrado e doutorado em arqueologia, que a professora Cláudia me convidou. Ela é professora de arqueologia da alimentação, mas ela trabalha com alimentação indígena. E aí ela soube da minha pesquisa e perguntou se eu queria dividir a disciplina com ela com uma questão quilombola. E foi muito interessante, foram 6 encontros maravilhosos, saiu muita coisa bacana. E eu levei 6 receitas diferentes. Claro que eu já cataloguei muitas outras. E é sempre assim, uma receita de comida e uma receita de reza ou benzimento, que era feito ou que ainda é feito na minha comunidade. Esse ainda é, que é cortar cobreiro. E aqui é a mamona. A mamona é muito famosa em vários sentidos, mas ela também ela é essencial para fazer esse benzimento aqui, que é o cortar cobreiro. Você faz com talo de mamona. Se não tiver mamona, que você vai usar o mamão, mas o certo é a mamona, que é isso aqui que vocês estão vendo. Dessa mamona se faz também o azeite de mamona, que era o azeite utilizado para curar o umbigo das crianças, mas que também era utilizado quando a mulher estava amamentando, geralmente quando é o primeiro filho, racha muito, fica muito machucado. O azeite de mamona é cicatrizante, então ele era passado para melhorar as dores do peito.
E as crianças nem ligavam, porque o cheiro não era bom. Aí depois você tinha que lavar, né? Mas entre uma mamada e outra, você tinha que fazer esse curativo para poder cicatrizar. E é isso, gente. Bom, muito obrigada pela apresentação maravilhosa, por compartilhar sua pesquisa, mas não só sua pesquisa, né, sua história pessoal. E eu estou muito feliz de te escutar. É a primeira vez que eu escuto assim a sua pesquisa inteira. Outra vez na UOC foi mais curto, então estou muito feliz. A gente vai abrir então para perguntas. Tenho várias perguntas, mas eu vou começar, não sei, a Daniela, acho que gostaria de começar. Bueno, podríamos más bien abrir al público las preguntas y ahí hacemos las nuestras, porque yo también tengo un par de preguntas. Curiosidades, más bien, compartir eso, más allá que preguntas de la investigación como tal. Sí, perdón, bueno. Sí, y las preguntas nos pueden hacer en cualquier lengua y podemos traducirla al portugués. Sim, e se preferem também escrever no chat, a gente pode ler aqui. Sim, Maria Cecília. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rosinalda. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu só queria te dizer que eu fiquei muito tocada pela sua pesquisa. A minha mãe, ela é de Minas, ela é de um espaço que também é quilombola, em Minas, que é do Baú Velho, que não existe mais, né, enfim. E aí, quando você fala sobre essa questão, a minha avó, ela também era benzedeira, e aí ela também tinha essas receitas guardadas, e ela trouxe também vários escritos não, né? Meu pai gravava ela falando sobre as rezas e algumas receitas de doce, enfim. E isso foi muito tocante, assim, eu fiquei muito emocionada com a sua pesquisa. Silvia. Salve, eu queria parabenizar, porque realmente, além de ser emocionante, trouxe tanta informação, tanto saber, que a gente... Eu estava anotando num papelzinho, eu falei, não vai dar para anotar tudo, de tão importante tudo, todos os conceitos. Rosinalva, obrigado. Obrigado por ser tão generosa. E para mim veio duas questões importantes, né? A primeira é quando você fala que a alimentação é o que se come, quem come e como se come, né? E que isso é o fundamento das relações sociais que vão se criando, né? Mais especificamente ali no seu quilombo, né? Na forma como vocês fomentam essas relações. Mas aí me veio uma outra contrapartida, né? Como a nossa sociedade trabalha a escassez e a fome. E como isso cria relações diferentes na sociedade, entre os seres humanos, né? E desfaz. Então, eu entendo que quando você cultiva junto, quando você colhe junto, quando você trabalha, inclusive, os outros seres que são os animais e as plantas para um momento específico, você está criando uma correlação de interdependência sobre todos esses seres. E como a gente aqui hoje, principalmente no contexto urbano, apartado dessa possibilidade, dessa interação ampla, como nós estamos criando individualidades que cultivam a ideia de escassez e fome, e que isso tem sido a base da nossa sociedade. Então, assim, como que a gente pode fazer uma avaliação, uma análise sobre esses dois diferentes mundos
que estão presentes no presentes, né? Mas que são tão diferentes em termos de fundamentos estruturantes. A outra questão eu já vou fazer agora, que depois, se a Rosinalva quiser responder seguidamente, é sobre essa questão da... Na alimentação, você traz muito a questão do milho e da mandioca, né? E a gente sabe que esses alimentos partiram aqui da América do Sul e chegaram em África, né? Pela mão dos colonizadores portugueses. E como eu sou de ancestralidade pesquisadora da questão indígena, então, assim, me chamou muita atenção no aspecto de como se construiu esses saberes entre os afrodescendentes e os indígenas dentro do quilombo, né? Porque muito do que você trouxe aqui também foi praticado aqui no nosso povo em São Paulo, nas nossas comunidades, inclusive a questão do agregado. Muitos dos nossos familiares, do nosso povo, era chamado de agregado por quê? Se mantinha escravizado, trabalhando para o colonizador, porém não tinha direito à terra, não tinha direito a nada, né? Então, são correlações que eu fiz e que me chamou a atenção, e eu falei, como que foi essa dinâmica desse encontro desses povos diferentes e como se construiu toda essa cultura maravilhosa que você trouxe aqui a partir dessa dinâmica de encontro, né? Então é isso, as duas perguntas eram essas. Obrigada, gente. Deixa eu responder as dela primeiro, porque tem uma moça com a mão levantada. Eu vou começar pela última. Quando você... Toda vez que alguém me pergunta ou faz alguma pergunta com relação como é que era a relação, nossa, a cultura é maravilhosa, é tão rica, eu não me dou conta disso. Eu vou te dizer por quê. É porque eu sou ela. Então, assim, eu sou a cultura. Então, assim, para mim não é cultura, para mim é filosofia, é dia a dia. Aí, assim, a primeira vez que eu levei uma amiga minha, professora, lá na festa, aí ela começou a escutar, porque durante as catiras tem os repentes, né? Um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E as falas, ninguém decora nada, inventa na hora os velhinhos, nunca nem sabe nem escrever o nome, mas toca e canta. E aí ela olhou para mim, aí ele fez um repente que ela é do Maranhão, e aí fez ela lembrar do pai, ela começou a chorar, e ela falou assim, Rose do céu, você já registrou a letra disso? Que trem mais lindo! Eu estou arrepiando até agora. Eu falei para ela assim, amiga, não, eu sei de cor. Ela falou, dá que você é ridículo, você tem que registrar. Olha, porque assim, meu tio morreu no outro ano, esse que estava cantando, sabe? Então, assim, para mim, por isso que eu estou te dizendo, por isso que eu disse, professora, se escavar é um processo muito dolorido. Então, muitas vezes eu deixo para lá um pouco, depois eu volto. Agora, falando da relação. Essa relação indígena com a minha comunidade acontecia da forma mais interessante do mundo. Primeiro, indígena na minha comunidade é chamado pelos mais velhos de compadre. Compadre tapuio. Todo indígena é tapuio na minha comunidade. Se eu falar com a minha avó, com a minha tia-avó, que eu tenho muita gente com mais de 80 anos, minha comunidade é velha. Compadre tapuio. O compadre tapuio tinha muito lá na região. E eu sei que tinha muito, porque muito próximo da minha comunidade tem a aldeia dos tapuias, do Carretão, que dá o quê? Não dá nem 50 quilômetros. E eles transitavam, o povo negro ia para lá, e tanto que os tapuia o povo chavante que casou com um misto de quilombo que tinha nessa região, e eles chamaram para si a identidade indígena e ficaram com a identidade indígena. Mas vocês vão ver, eles são mais escuros que eu. Então, lá era os afrodescendentes com os chavantes, que era na região, era chavante e caiapó. Caiapó era o mais numeroso. Caiapó, minha avó falava que era diferenciado por causa das pinturas, ela adorava falar das pinturas. E também eles tinham uma relação de troca. Qual que era a relação de troca? Aí eu adorava essas histórias.
Minha avó fumava cachimbo, plantava o fumo, fazia o fumo, tudo ela fazia. Aí ela fazia o fumo de rolo. E às vezes ela deixava o fumo de rolo do lado de fora para secar, a tapuia passava e roubava o fumo. Aí ela falava para o tapuia escutar, que se ele quisesse levar o fumo, ele tinha que deixar alguma coisa para ela. Então tinha sempre alguma coisa, eles trocavam. Já aconteceu dela encontrar dar de cara com eles, ela só consegue falar que estava pelado. É só as coisas que ela fala. Nossa, só ficava pelado no meio do mar, como é que não machucava? Ela falava. Mas, assim, como ela não falava a língua dele, nem ele a dela, mas não havia conflito. Eles passavam pela minha comunidade, deixavam coisas e levavam coisas. Havia essa coisa de troca. E havia um respeito muito grande, por isso que chamava de compadre. Na minha comunidade, para eu te chamar de comadre, você é minha irmã, porque madrinha de um filho seu é sua irmã. Você não vai dar um filho seu para quem você não gosta. Então, é comadre, compadre, é uma coisa de proximidade. Então, essa é a relação. E não é uma história. Todos os mais velhos que a gente conversa contam a mesma história de troca, que eles passavam e assoviavam, e eles conversavam através de assovio. Através de assovio. Era lindo. Quando criança, eu ainda escutei. Meu pai saiu para olhar, viu passando, mas ele não deixava a gente sair, porque os pais botavam medo na gente, falavam que eles roubavam as crianças. Então, quando a gente via, a gente corria para casa, porque senão eles iam roubar a gente. Era o pai falando para você correr dos indígenas, porque eles não sabiam o que ia fazer, então eles falavam para a gente ficar longe. Essa é a relação. Havia, sim, uma relação, e era uma relação boa. Não teve, nunca vi falar. Não. Nesses 3 quilombos que tem, e que era também território Caiapó e Chavante, nunca vi. Chavante e Caiapó tem altas histórias registradas de briga, porque eles são inimigos terríveis, não pode nem botar no mesmo lugar aqui em Goiás que dá briga. Se tiver semana indígena na PUC e chamar um, não pode chamar o outro. Não senta na mesma mesa. Eles são assim, eles não conversam com o outro, não pode. Então, tem muito essa coisa, mas com o negro, não. Eles têm uma relação muito próxima com a minha comunidade. Agora, a outra pergunta que você fez, que está ligada à questão do... Eu vou simplificar dizendo que, na cidade, essa relação com a escassez que a gente tem, e do individualismo, que é o que é. O mundo é individualista e a gente é treinada para ser individualista, né? Ou você é individualista, ou você vai levar rasteiro o resto da sua vida, porque você vai acreditar nos colegas de trabalho e eles vão dizer, cada hora um. Por quê? Porque você tem um coração diferenciado, você pensa por todo. Eu vivo me ferrando com isso, mas eu já decidi que isso é um problema do outro, eu vou continuar sendo coletiva, porque esse sou eu. E não sofro mais por isso. Não sofro mais. Choro, xingo, mas passa. Eu já pensei, mentira que eu nunca pensei em mudar, mas já me pediram para mudar, inclusive meu terapeuta, que tem 10 anos que o meu psicanalista está comigo falando a mesma coisa, mas ele já desistiu, que ele falou que essa sou eu, então não tem jeito para de sofrer. Então, muito essa coisa. Mesmo, agora eu vou trazer o exemplo da minha casa, que é o que eu posso falar mais, das minhas 2 casas. Eu gosto de brincar que na cidade eu trabalho, no quilombo eu vivo, mas é isso mesmo. Lá no quilombo, não é que planta coletivamente. Não planta coletivamente, só alguns. Mas os núcleos são familiares. O porém é que todo mundo é família. Lá todo mundo é meu parente. Ou é tia da minha avó, não sei o que, não sei o que. Não, minha filha, é parente mesmo, é tudo parente. Então tem muito aquela coisa. Ninguém passa fome, Silvia. Tem as idosas que não tem mais filho em casa porque está morando na cidade, que mora sozinha, igual a minha tia Benta, que todo mundo já foi. Minha mãe e meu pai, que meu pai ainda está saudável e produz, minha mãe divide com a tia Benta as coisas que a tia Benta não tem. E a tia Benta faz a mesma coisa. É assim que funciona. Você não passa fome, você não passa falta. Não tem remédio. Mas a minha mãe tem, porque ela tem um monte de problema de saúde, então ela tem uma farmácia em casa. Aí minha mãe vai levar para a tia Benta, ou a tia Benta vai buscar com a minha mãe. Então tem muito essa relação. E me lembra muito o conceito, Negro Bispo nasceu para conceitualizar as coisas para mim. Negro Bispo chama de relação. A diferença das pessoas de comunidade tradicional com as pessoas colonizadas é que elas podem até viver na natureza, mas elas não sabem se relacionar com a natureza. Enquanto as comunidades quilombolas, elas se relacionam com a natureza. Aí entra o que eu falei para você.
Essa vaca é de Santo Reis. Então, a vaca de Santo Reis, ela é tratada como uma vaca de Santo Reis desde a barriga da mãe dela. Então, tem um dia certo, não pode matar na lua cheia, não pode matar de noite, tem que ser antes do meio-dia, não pode matar quente demais. Não pode matar sem ser escorrer a terra no chão, porque a terra tem que receber o chão, porque é sagrado. Não é aquele trem que o povo fica fazendo aquela coisa de pressão que fazem nos matadores. Não pode, não pode, porque você está judiando com o bicho. Você conversa com ele antes para dizer para ele que ele vai cumprir o papel dele, que é virar comida de alguém. Mas antes ele comeu ração, ele comeu sal, ele comeu pasto, ele comeu bicho, porque eles comem insetos. Então tem toda essa questão. E também entra na questão da. Eu gosto muito de dar o exemplo do meu pai com a horta. O meu pai planta horta. E ele não coloca nada desses trem que o povo põe, sabe? Para matar formiga, não sei o que. Ele não põe. Ele não gosta. Graças a Deus. Ele não aprendeu essas coisas. O adubo dele é cocô. Cocô de vaca, cocô de cavalo, é isso. Adubo natural, que é o que ele usa. Aí ele sabe que cutia, coati, lá tem muito. Cutia, coati, lontra, porque tem um corgo no fundo, mas tem uma família de lontra. Coati é pior. Coati bebe ovo, come galinha, destrói com tudo. E o meu pai não tem coragem de matar. Então, geralmente, ele planta sempre um canteiro a mais. Aí ele fala, esse é da formiga, do coati, de não sei o quê, dos outros bichos que vão comer. Porque se você planta em abundância, sobra para você comer. Se você plantar só o seu, você tem que dividir com os bichos. Porque não adianta. Não adianta, eles vão pegar. Porque você não bota nada para espantar eles. Meu pai não desmata, meu pai não dá tiro nem nada. Não faz... Então, assim, os bichos vão para lá. Os bichos vão para lá. Então, assim, essa questão de saber que ele gosta de dizer uma coisa. O meu pai fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ele diz assim, que tudo no mundo tem serventia. Tudo. Então, a formiga tem serventia, a cobra tem serventia, o coati, tudo tem serventia. E o segredo é a gente saber viver com cada um deles. E só quem é doutor da terra, que ele adora dizer que ele é um doutor da terra, só quem é doutor da terra que sabe que isso é real. E se você cuida, eles cuidam de você. E o meu pai teve exemplos claros disso, claros, de uma vaca que ele ganhou de presente, pariu, e ela era arisca, porque ele tinha ganhado dela já adulta, pariu. Aí ela ficou brava. Ele foi no pasto para cuidar do bezerro e ela bateu nele. Ela deu uma cabeçada nele, jogou ele no chão e começou a pisar em cima dele. Só que o boi que ele tinha e os bezerros, ele criou na mamadeira desde pequeno. O boi que viu a vaca que tinha acabado de chegar, que tinha tacado meu pai no chão, e foi sério, porque ele quebrou costela, ele trincou o ombro, porque é uma cabeçada, né? O boi foi lá e bateu na vaca e tirou ela de cima do meu pai. E ficou entre meu pai e a vaca. A vaca vinha e ele batia na vaca. Então, assim, meu pai fala, é porque ele é meu, porque eu criei ele desde pequeno e ele sabe. E sabe mesmo. Quem vai explicar isso? Só quem viu do jeito que meu pai ficou e quem viu o que aconteceu que vai entender e que vai acreditar nisso, porque parece que é conversa. Não é, não é. Tanto que eu tenho uma foto do meu filho bebê, meu pai está dando mamadeira para esse boi, que ainda é um bezerrão, e o João Lucas está bebê de 1 aninho, passando a mão no boi. Então era assim, meu pai é nome, meu pai chega, chama ele pelo nome, ele escuta e vai lá para a porta. Um boi imenso, né, Lore? Ele não tem coragem de vender. O boi está ficando velho, mas depois disso que ele não tem coragem de vender mesmo. Né? Então tem muito essa coisa. Isso é relacionar, Silvia. Isso é a diferença. Eu estou aqui na cidade, mas eu sinto muita falta do chão e eu moro em apartamento. A minha varanda não tem espaço de tanta planta. Eu cultivo cebolinha, salsinha, tem pé de laranja. Agora plantei um pé de laranja, está grandão, eu vou ter que dar um jeito nele. Então, eu estou plantando feijão, tem pé de feijão na minha varanda. Tem tudo que você puder imaginar, de remédio, de banho e de comer. Tudo eu tenho. E aí, quando eu estou com muita saudade da roça e não tem jeito de eu ir, aí eu sujo minha varanda tudo de terra, porque eu fico plantando, replantando, remudando, essas coisas. Ai, é tão bom, eu sinto falta, sabe, do cheiro, de pisar no chão. Um dia eu vou ficar mais rica, eu vou comprar uma casa também, porque aí eu deixo o apartamento do meu marido e meu filho, que não gosta de roça, e vou para a roça.
mais agradecida ainda por tanta riqueza nessa resposta. Agora a Anie e depois a Thaís, pode ser? Oi, boa noite. Estava tentando abrir a câmera, mas não consegui. Zinaldo, é um prazer te conhecer. Foi incrível, assim, tudo que você falou, que mostrou pra gente, né? Na verdade, a minha dúvida era a mesma que a da Silvia. E aí, no fim, já foi respondida, mas eu permaneci com a mãozinha para te agradecer, né, a escuta, e também para ver se tu indicaria pra gente alguns trabalhos que tu estás se baseando, né, para fazer o teu pós-doc sobre esse tema, ou talvez até mesmo que tu já tenha feito, né, com alguns outros autores, enfim, que tu possa recomendar para a gente em relação a essa, né, relação com, né, a comida, com a alimentação dentro da tua comunidade, enfim, né, dentro, então, da tua vivência. Anne, eu fiz um levantamento. Na época que eu estava construindo a disciplina. Eu sabia que o que eu queria fazer não estava escrito, mas eu queria ter noção das pessoas que trabalham a questão, o conceito de comensalidade. A minha paixão por isso começou no doutorado que eu fiz na Unesp, porque eu fiz uma disciplina que chamava História da Alimentação, com a professora Maria Carolina Viotti. E ela é incrível demais. Ela me trouxe autores que eu fiquei apaixonada, sabe? Falando da alimentação no Brasil, da alimentação no período escravocrata. E só tinha dois que tratavam a comensalidade nessa perspectiva que eu quero. Uma é a professora Maria Aparecida, eu tenho o texto dela, se você me lembrar, eu te mando depois, mas eu também tenho as referências. Ela traz essa questão da comensalidade como rito. E ela transcende a questão da comida. Então, ela me ajudou demais. Mas a minha base, Anne, é sempre os africanos. Já tem um bom tempo que eu leio só africano. Aí eu tenho uma relação dos autores que eu trabalho, que trabalham essa questão, que trazem a questão da comida de santo. Porque aqui no Brasil, Anne, se você for pesquisar sobre a alimentação afro-brasileira, você vai achar só comida de candomblé, você vai achar só comida de santo. E é muito mais que isso. Não é que candomblé não é importante, mas é muito mais que isso. Na minha comunidade, não é candomblé, mas a gente também planta ritualisticamente, a gente também tem comida específica para o santo X, para o santo Y. Então, assim, o bom de você... O que me deu assim, respaldo nessa pesquisa, além dessa disciplina que eu fiz, então a professora já tinha me dado uns caminhos que eu não queria seguir, então os autores que eu vi, que eu não falava o que eu acredito, eu já deixei, eu já sabia quais eram, então eu fui nos direcionados. E aí eu comecei pelos africanos. Mas a Maria Aparecida é a pessoa para falar de comensalidade ou de comida ritualística, ela chama de comer ritualisticamente. Aí tem vários, né? O Santo Daime é uma forma de comer ritualisticamente. O chá do Santo Daime tem todo um ritual para você preparar, para beber junto. Então, assim, tudo isso. Tipo o ayahuasca. Na minha Umbanda é o aluá. Nos cultos de caboclo, nos cultos de boiadeiro da Umbanda, a gente tem um ritual do aluá, que é uma bebida feita de milho fermentado. Super indígena, então tem todo um condimento, não é qualquer pessoa que pode fazer. Para beber, você tem que ajoelhar e pedir licença para beber. Então tem todo um ritual. Então, por isso que eu chamo, que eu dividi entre comida para o corpo e para a alma. Mas mesmo nesse recorte, eu tenho dividido em etapas, que eu chamo de ciclos, que é do nascimento até os 7 anos, aí eu estou fazendo levantamento de todos os remédios, desde o parto, das rezas do parto, como é que curava o umbigo, se o menino nasceu com tiriça, o que usava. Vocês sabem o que é tiriça? Que o menino fica amarelinho? Então, tem todo um processo que você tem que fazer. Se a criança nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço, tem um ritual específico que você tem que fazer, senão a criança vai morrer antes dos 7 anos. Então, assim, tem todo esse processo. Então, eu dividi entre barriga e até os 7 anos. Aí eu botei casamento, porque tinha um ritual de casamento na minha comunidade, que não existe mais, mas a minha mãe casou nesse ritual, nesse sistema que eu tenho registrado. E morte. Morte não fazem mais como antes. Mas da minha avó eu tentei fazer, assim. Eu estava muito destruída, mas eu fiz metade do que eu devia. E depois eu continuei fazendo, porque na minha comunidade a gente acredita que você morre 2 vezes. Tem a morte do corpo e tem a morte ascensão.
Então, assim, a morte do corpo se trata de um jeito, e a morte, a ascensão, é o período em que eu, enquanto espírito, acredito e vi, e sei o que eu vi, que é quando a pessoa vem despedir, o espírito vem despedir dos parentes, porque finalmente ele segue. Então, assim, tem gente que morre doente do corpo, aí tem que fazer um tratamento de desapego para depois ele seguir. Então, tem muito esse processo. Por isso que na minha filosofia a gente acredita que a gente morre 2 vezes. Na verdade, eu acredito que a gente morre todo dia, que quando o dia fecha, eu morro, e quando o dia nasce, eu renasço. Eu sempre acreditei nisso, mesmo antes de ser de tradição de orixá, eu já era assim. Mas isso sou eu. Mas na filosofia é isso que eu estou te dizendo, essa questão das 2 mortes. E tem a morte digna, o parente que morre dignamente é o parente que deve ser honrado, que é o ancestral. Ancestral não é qualquer espírito. Ancestral é o parente que viveu de forma honrada e morreu de forma honrada. Esse é ancestral. Esse você oferece comida no aniversário, esse você reza porque ele já ascendeu. Porque a pessoa que não leva uma vida honrada, que não morre de maneira honrada, é só um morto. Falando na filosofia iorubá e na filosofia afro-brasileira, né, Thaís? Não é todo mundo que a gente venera, não é todo mundo que vira ancestral venerável. São alguns, poucos. Muito obrigada. Vou pesquisar os nomes que tu me falou. Eu vou mandar a lista para a Mariane depois. Ai, perfeito. Tá? Perfeito. Eu tinha colocado nos slides, no final do slide, mas eu fiz 40 slides, sou maluca. Thaís? Boa noite a todos e todas. É sempre muito emocionante. Eu, como Oxum, sempre fico emocionada, só não chorei dessa vez ao ouvir a doutora Rosinalda. Assim, antes de começar a falar sobre a sua fala, exatamente, né? Falar sobre a sua fala, eu queria recomendar para a Anne uma autora que a Rose trata. Anne, ela se chama Dona Benedita Corrêa, a parteira lá do texto da Rosinalda, né? Que é a bisavó dela. Eu acho que era a principal autora que ela fez referência no texto, né? E dá para recorrer ao que ela produziu como ciência a partir do texto da Rosinalda. Eu acredito, né? Incrível, obrigada. Então, realmente, meu coração está quase saindo pela goela, porque é um assunto que muito me afeta. Primeiro, pela admiração que eu tenho pela Rose, e segundo, porque eu também sou de tradição de matriz africana, né? E assim, eu acho, Rose, que a palavra tecnologia lá no teu slide não tem que estar entre aspas, não, porque o que você trouxe foi ciência, foi tecnologia. Não foram saberes, culturas, enfim, apenas, né? Foi ciência e foi tecnologia ancestral, né? E entendendo que tudo que o ser humano produz para modificar o seu dia a dia é tecnologia. E assim, funciona. Por exemplo, há 2 anos atrás, o meu marido teve uma crise de cobreiro terrível, a herpes zoster, né? E ele foi numa pá de dermatologista, gastou horrores com pomada. No final, eu falei, né? Como também, também sou umbandista também, além de candomblessista, falei, bora numa preta velha pedir para benzer. E ela fez o benzimento com os talos de mamona. Exatamente aquele. Resultado, 1 semana, 2 semanas depois, ele estava sem herpes zoster. E os medicamentos lá dos médicos da Terra não tinham funcionado. Então, a tecnologia funciona, é conhecimento. E tem que ser registrado e falado e abordado como conhecimento científico. Porque, de fato, né? É uma forma também da gente trabalhar com a contracolonialidade, né? Tirar a cultura quilombola, a cultura indígena, a cultura africana do campo do saber apenas, do folclore, da cultura exótica, diferente e distante da gente, porque ao menos de mim ela não é distante, ela é bem presente.
E aí, lá você trouxe um texto do teu artigo, eu não consegui pegar tudo, né? Mas fala mais ou menos assim, o quintal da minha casa era onde o tempo espiralava em roda, em canto, em reza, e o que você fez no teu trabalho é exatamente esse tempo espiralar de Exu, né? Porque você vai lá no passado bem remoto, e você traz para o seu dia a dia, você mostra as fotos do hoje, você mostra as permanências, você mostra as descontinuidades, e esse é o nosso tempo, né? É esse tempo que vai e volta, ele não é linear, ele não passa de uma fase do joguinho e vai para a próxima, ele vai e volta o tempo todo nessa grande espiral. E eu me sinto muito inspirada com a sua forma de produzir ciência, com a sua forma de produzir ciência sobre nós, né? E você disse lá que tratava de agência de pessoas escravizadas, mas você também trata de agência de gente preta livre, de gente preta construindo outro espaço social. Que o quilombo é exatamente esse espaço social que a gente preta reproduzia aqui, inspirada em África, e que tem as permanências ainda, né? Então, também a agência em liberdade, né? E aí, eu fiz vários comentários, agora que meu coração deu uma desacelerada, eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que todo historiador preto que trata de si, eu pergunto, porque eu quero me inspirar, eu quero aprender, né? Eu também estou nessa caminhada ainda no início, ainda no doutorado, mas eu preciso muito desses exemplos para seguir, porque não é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. Como que é falar de si? Como é que é produzir essa autoarqueologia? Como é que é produzir ciência acadêmica sobre si, sobre o seu espaço, sobre o que você viu ser construído, sobre onde você nasceu? E tendo em vista que você, com certeza, já sabia que ia se deparar com muitas coisas que iam mexer com a sua existência, como que você se preparou para fazer essa pesquisa? Como você se preparava a cada ida a esse acervo pessoal? É isso. Obrigada. Eu nunca me preparei, para falar a verdade. Sabe quando as coisas vão acontecendo? Mas eu sempre fui muito questionadora e eu me sentia infeliz. Na verdade, eu vejo hoje, Thaís, que nunca foi para fazer ciência. Não era esse meu intuito. Meu intuito era me entender. E eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de estudar. Mas eu fiquei 7 anos sem estudar enquanto eu estava casada no primeiro casamento, porque eu não podia estudar, ele não deixava. E eu só tinha ensino fundamental. Tanto que quando ele foi embora, eu tive que voltar a trabalhar de doméstica, que eu fiquei sozinha com minha filha com 5 anos de idade. Eu não tinha para onde ir, a não ser trabalhar de doméstica. Aí eu voltei a estudar, fiz ensino médio, aí eu decidi prestar o vestibular. E eu falei que eu ia prestar o vestibular para mais de uma pessoa, e eu escutei a mesma resposta, que cavalo velho não aprende a marchar. Esse é um ditado que as pessoas usam aqui na região para te dizer que você não é capaz de fazer algo. Anos depois, aí eu comecei a estudar, aí foi graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, aí virei arqueóloga, aí viajava o mundo todo, a minha filha já estava maior, então ela já tinha 17 anos, então eu fechei um contrato grande de ferrovia, eu ficava mais fora do que em Goiânia, meu irmão dormia com a minha filha, e eu sumia, voltava, eu aprendi tanto, aí eu comecei a trabalhar só com quilombo. Quanto mais eu entrava no quilombo dos outros, mais eu voltava para o meu. E aí, minha avó veio morar com a gente, que é a mãe da minha mãe. Ela veio morar com a gente muitos anos atrás. Ela brigou com as outras filhas, tudo foi morar com minha mãe, que era a mais velha, a predileta dela, e era a única que estava na roça. Ela não gostava de ficar na cidade. Como ela não podia mais ficar só por causa dos problemas de coração, ela falou: vou morar com a sua mãe, que de sua mãe eu fico na roça. Pronto. Foi aí que eu aprendi, que eu senti necessidade de cuidar dela mais de perto. Mas, na verdade, elas que cuidavam de mim, eu não estava cuidando delas, não. Eu que achava que eu estava cuidando delas.
Então, é muito essa coisa. Foi busca por me curar. Como é que é falar de você? É a tentativa de se curar, de crescer. Eu só tinha uma coisa em mente, Thaís. Eu sou o tipo de pessoa que, se alguém disser que eu não sou capaz ou que eu não posso fazer, eu faço. Essa sou eu. Sempre fui assim. Eu fui a que mais apanhei das filhas da minha mãe, porque ela batia e você não podia perguntar por quê. E eu sempre perguntava por quê, mesmo sabendo que ela ia me bater de novo. Então, eu sempre fui essa pessoa. Tanto que ela fala, você apanhou tanto e não pegou educação. Graças a Deus, não peguei. Eu sou deseducada. É nesse sentido. Então, assim... Mas aí eu fui ganhando mundo. E aí outros arqueólogos começaram a vir atrás. Então, assim, é muito essa coisa. Não foi pretensão, Thais. A minha pretensão sempre foi melhorar a minha vida, porque eu sabia que se eu ganhasse, muita gente ganhava comigo. Eu nunca andei só. Então, eu tinha uma mãe, uma avó e uma filha que dependia de mim. Então, assim, para mim era só para escutar minha filha falar: mãe, eu estou tão orgulhosa de você. Cada vez que ela falava isso, eu e fazia mais um pouco. Então, assim, isso. Porque foi durante 10 anos, eu e ela contra o mundo, era só nós duas, entendeu? Eu não voltei para casa de mãe, não, porque minha mãe não aceitava uma filha divorciada. Então, eu fiquei assim, 1 ano e meio, ela conversando muito pouco comigo, que eu tinha divorciado. Não pode divorciar, na minha família não pode. Então, assim, mas eu nasci do contra mesmo, eu fui contrariando todo mundo nesse sentido. Então, assim, é um processo dolorido, mas é a melhor coisa que você faz na vida. Porque eu penso que num mundo como a gente vive hoje, de aparência e de hipocrisia, você sustentar quem você é, minha filha, é revolucionário. Mas eu vou te dizer, eu tenho muitos inimigos por isso. Muitos, não é pouco não, na academia e fora da academia. Porque uns acham que eu falo para aparecer, outros acham que eu sou performática. Um dia eu escutei, porque você vai falar da sua vida pessoal, você chora. Eu falei, não, eu choro porque me dá vontade de chorar. Aí você comove as pessoas. Eu falei, então você acha que eu choro para comover as pessoas? Você tem que andar um pouquinho no caminho que eu andei, que você vai ver que acessar dói. Então é muito essa coisa, Thaís, é doloroso, mas é libertador. Aí eu descobri outro dia, através do professor Carlos, lá, que é um arqueólogo lá da Bahia, que eu e a Patrícia somos referências de arqueologia negra. Eu falei, você tá doido, sou referência de nada. Aí ele falou, você não está entendendo essa coisa de arqueologia negra feita por pessoas negras, nessa perspectiva que você traz, é muito novo, Rosa, não tem nem 20 anos que eu li o primeiro texto sobre isso. É você e Patrícia, você que não sabe, porque eu pergunto... Aí ele falou, vai lá no IA e pergunta quem que é você, para você ver se não vai aparecer isso. Aí eu falei para você, um dia eu vou fazer isso. Mentira, nunca fiz. Vai que dá errado, prefiro ficar na ilusão. Não perguntei, vai que o IA fala outra coisa. Mas assim, igual eu te falei, não era pretensão. Mas me motiva, Thaís, sabe? Eu não consigo me ver sem estudar. Eu falei que eu não ia fazer outro doutorado, mas eu acho que vou fazer um doutorado em psicanálise depois. Não sei. Isso, assim, para pesquisar. Mas a psicanálise é porque as mulheres da minha família são muito adoecidas, então eu tenho vontade de fazer para depois auxiliar elas melhor, entendeu? Isso é uma... Agora, eu estava rindo, mas é sério. É uma coisa que, quando eu tiver passado num concurso e parar de trabalhar em vários lugares, eu vou fazer um doutorado em psicanálise, para futuramente eu abrir um espaço para atender as minhas mulheres. Eu inventei uma moda que é banca afroafetiva. As bancas que eu vou e que alguém me convida, eu monto sempre, leio e monto a minha arguição indicando textos prontos. Por que mas você está facilitando? Não, porque é um processo muito dolorido. Quando você chega na banca, você já está destruída. Sobretudo mulheres negras que trabalham cedo, estudam de noite, cuidam de filho. Puta merda, aí ela chega lá na banca, a pessoa desconstrói tudo que ela fez e não fala nem aonde que ela vai achar. Eu acho uma puta de uma sacanagem. Então, assim, primeiro eu já começo falando que a pessoa está aprovada. Todo mundo ri quando eu faço isso. Primeiro quer dizer que você já está aprovada, porque eu acho um absurdo a pessoa levar a pessoa lá na banca para dizer que ela não está aprovada, porque é muita sacanagem. Você conversa com ela antes, não deixa ela ir para a banca para passar essa vergonha. Ué. Então, muito essa coisa. E assim, eu já orientei 3 pessoas.
E as pessoas que eu oriento, as pessoas que eu chamo para mim, sou todas negras. As pessoas que não, agora eu estou com indígena, estou achando muito fofinha, é a primeira vez que eu estou orientando um indígena. Então, assim, eu já procuro gente que eu sei que parece comigo. Aí eu já converso com elas, é uma banca afroafetiva. Como é que você não pode dizer que tem erro? Não, você pode, mas você vai dizer de maneira que a pessoa entenda, e, sobretudo, para cada problema que você encontrar, você vai dar uma solução, uma opção de solução. Se depois a orientadora dele não quer pegar, tudo bem, mas a sua parte você fez. Porque eu não tive isso, Thaís. Thaís, no mestrado, eu fiquei doente 1 mês, de tanto que eu fui sacaneada. No doutorado, no primeiro doutorado, mesma coisa. Eu saí da qualificação que eu não queria nem defender, de tanta coisa que eu escutei. Então, assim, o povo até falar que meus textos eram confusos porque eu tinha sido alfabetizada num banco de roça, eu escutei em plena banca. Aí você pensa, você escutar numa banca de qualificação doutorado que você é confusa, que nem estava confuso, porque o professor que veio de fora bateu no professor de dentro falando que ele então não tinha entendido. Então, muito essa coisa. Não quero isso, não. Eu estou na academia para fazer diferente. Eu quero que as meninas fiquem felizes, que todo mundo tira 10, todo mundo aprende. As pretinhas, então, eu passo pano mesmo. Porque é muito difícil, o povo sacaneia demais. Mas, assim, para todos que eu vou em banca, eu estava olhando outro dia, acho que já participei de quase 80 bancas. Todas que eu participo, eu vou com esse pensamento, porque eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Não é legal. Não é legal, Thaís, não é legal. A academia tem que perder essa cara de frieza e de maldade.